Hello, titia chegou, minha gente. Eu vou fazer aqui a leitura de um texto compartilhado no Telegram, no grupo Sementes Cósmicas. Como trabalhar para a luz? Esse aqui talvez seja o texto mais, para mim, né? O que mais ressoou quando se fala em trabalhador da luz. Vamos lá, pessoal. Trabalhar para a luz envolve, primeiramente, enfrentar suas próprias dores, medos, sombras e temores que ainda carrega, buscando curar em si estas feridas. Ao aprender a fazer isso de forma honesta, você se converte em professor dos demais pelo próprio exemplo. Ser um trabalhador da luz é parar de culpar ao outro e a si mesmo, pois a culpa não limpa, não restaura, nem cura, nem resolve. Ela só continua colocando pedras numa mochila que já deveria ter soltado lá atrás. Trabalhar para a luz significa praticar constantemente o perdão, o desapego, a empatia, a graça da mão estendida sem esperar recompensa, pois quem dá algo porque espera receber em troca é comerciante e não um verdadeiro trabalhador da luz. O pagamento, assim como o reino, não são deste mundo. A diferença para distinguir o que é do que não é servir à luz. Está na motivação, na sua real intenção. Só você pode saber qual é, e você não sabe qual a real motivação de mais ninguém. Se fizer um bom trabalho, não terá tempo nem interesse em julgar o processo e o progresso de mais ninguém. Quem trabalha pela luz não está comparando o seu brilho à luz do outro, pois sabe que isso é uma perda de tempo e uma tendência do ego e não da verdadeira essência. Quem trabalha pela luz ainda pode, e de fato errará, cansar-se-á algumas vezes, pode se chatear e ainda tropeçar, mas sabe que tudo isso é parte de uma experiência humana e não uma falha no seu serviço missionário, nem do seu trabalho em prol da luz. Muitas vezes será por conta de seu inestimável trabalho que todo o anterior acontecerá. O verdadeiro problema é ficar remoendo erros próprios e alheios, em vez de continuar trabalhando em si melhorar. São as tentativas e repetições que fortalecem o músculo e o mesmo se aplica à sua luz. Não nos melhoramos nos condenando e sim levantando cada vez que caímos. Incentivemos aos demais nesse sentido também. Não temos feito o nosso melhor? Então vamos tentar novamente. Vamos fazer, refazer e continuar. Você já viu a luz parada? Lembre-se, amor e perdão incondicionais pelos outros, mas por si mesmo também, são a senha e a assinatura de uma mente crística. Então, use-as. Trabalhar para a luz não é fingir alegria quando se está triste para manter as aparências de luz. Em vez disso, um verdadeiro trabalhador da luz intenta compreender a natureza do que experimenta e proporcionar aos demais essas mesmas ferramentas assim que ele as encontrar. Meditar ajuda muito. Aprender a meditar de verdade é imprescindível para todo trabalhador da luz, independentemente de suas crenças religiosas ou convicções filosóficas. A meditação e o silenciar de nosso ego perante a nossa calma presença... A meditação e o silenciar de nosso ego perante a nossa calma presença ajudar-nos-á na expansão da nossa consciência e a nos reconectarmos com o nosso eu superior. A meditação é uma ferramenta importantíssima para quem almeja o autoconhecimento e o domínio de si mesmo, portanto, de seus pensamentos, emoções, atitudes e ações práticas. Aos praticantes assíduos, a meditação proporciona muito mais energia vital que a obtida pelas noites de descanso corporal. Mas o mais importante é que lhes ajuda efetivamente a remover muitos dos véus
e camadas de ilusão que todo ser humano assume quando decide encarnar numa vida física nesta dimensão. Não há como avançar de forma sincera pelo caminho do despertar espiritual sem a interiorização, o domínio dos pensamentos e a reforma interior. É para tal feito que precisamos aprender a praticar meditação diariamente. Após algum tempo de prática, esses movimentos de apaziguar nossos movimentos corporais para observar voluntariamente a nossa mente transformam-se em profundo alívio mental, passando a nos proporcionar um domínio muito maior sobre os demais aspectos das nossas vidas, pois nos tornamos mais presentes e alertas, agindo com maior assertividade, em vez de simplesmente reagirmos a quaisquer estímulos externos automaticamente. Ao meditar, ganhamos mais domínio sobre os corpos inferiores da alma, físico, mental, emocional e etérico, que já não serão completamente dominados por gatilhos inconscientes. Um trabalhador da luz não é contratado por algum grupo, egrégora ou instituição. Um trabalhador da luz o é porque ele já compreendeu que ninguém pode fazer sua parte no plano maior e que deste plano ninguém escapa, apenas se atrasa, e é ele mesmo quem perde ao procrastinar. Assim, ele agora trabalha porque sabe que a recompensa que procura fora é apenas um reflexo do trabalho que realiza dentro e que, se deseja receber seu pagamento, primeiro terá que trabalhar. Um trabalhador da luz não é diferente em dores, amores e sentimentos a qualquer outro ser, e se de verdade está lutando pela luz, já sabe disso em seu íntimo. Quem cria divisão, status e hierarquias entre homens, quem cataloga os outros por suas falhas e guarda mágoas e rancores, não está servindo. Está desistindo de sua própria luz. A luz ilumina e brilha sem distinguir quem está debaixo de sua radiação. A energia divina da fonte universal não procura atender a alguns e ignorar outros. Ela se doa constantemente para quem nela quiser ser iluminado. Não pergunta nem questiona nomes ou procedências de quem debaixo de sua radiação se situa. Trabalhador da luz, a palavra do bem que acalanta corações, conforta os pesarosos e ilumina o caminho dos que se acreditam perdidos, não pede retribuição nem alabanças, e muito menos adoração. A luz doa de si mesma aos outros, pois essa é a forma em que a própria luz se expande. Só podemos dar aos demais aquilo que temos, então tenhamos amor, paciência e compaixão primeiro para conosco, a fim de que a doação aos outros destes mesmos atributos seja honesta e constante. Se alguém veio e atuou como uma luz para iluminar o seu caminho, saiba que a luz utiliza canais para irradiar, assim como uma chama utiliza uma vela para ser transportada. Mas a chama não é a vela. Você simplesmente acende a sua própria chama nela e não cria dependência, nem precisa de mais nada após acender sua própria luz. Assim eram os verdadeiros mestres. Eles simplesmente mantinham sua luz acesa e quem quisesse poderia se acender também ao se aproximar dela. Ao se aproximar da chama, perdão. Mas o desvirtuar dos ensinamentos por aqueles que não compreenderam nem conseguiram se iluminar, criaram ritos e mitos de adoração à vela, entre aspas, à pessoa, esquecendo que o que realmente importava era a chama espiritual que eles carregavam, os ensinamentos de sabedoria, e que estava à disposição para que todas as demais velas que quisessem se acendessem nela também. Aplicar os ensinamentos na prática e, com isso, desenvolver a própria sabedoria em si. Apesar disso, o erro não foi da vela, e sim daqueles que não souberam aproveitar a chama acesa para se acenderem também. Gratidão, carinho e respeito por aqueles que lhe ajudaram a ver não significa criar cultos externos. Seja consciente e se ilumine em vez de procurar sempre uma vela fora de você. E só mais um lembrete. Todo trabalhador da luz, enquanto encarnado, tem o sangue vermelho e o coração palpitante pedindo amor,
assim como todo e qualquer outro ser humano. Mensagem de AC. Olha, gente, eu diria aqui para vocês, revejam esse texto, revejam esse vídeo quantas vezes forem necessárias. Aqui, para mim, é uma tomografia computadorizada do que é um trabalhador da luz. Lamentavelmente, existe muita distorção, tanto de pessoas falando, quanto distorção na interpretação de quem ouve. Porque cobra de trabalhadores da luz questões que eles mesmos não têm condições de resolver. Fora aqueles que estão se aproveitando de tudo isso, se fazendo trabalhadores da luz e que no fim só estão propagando, né, cada vez mais medo e terrorismo. Mas aí, como disse Jesus, a cada um segundo as suas obras. Vamos lá. Esse texto aqui, isso aqui dá para esmiuçar, daria uma live. Esse texto daria uma live de no mínimo 3 horas. Tamanha a profundidade dessas palavras. Mas fiquem tranquilos que eu não vou fazer live de 3 horas. Vai ser a média de vídeos que eu tenho feito. Gente, impossível ser um trabalhador da luz se você, antes de tudo, antes de qualquer coisa, não olhar para você, não cuidar de você, não se curar, não se perdoar, não se amparar, não se acolher. Esqueça! Se você não olha para você, você ainda não é um trabalhador da luz. Vamos lá. Nada de situações permanentes aí. Você ainda não é, você está no caminho agora. Se você acha que se enganando, se deixando de lado, achando que não precisa cuidar de você, você vai ser um trabalhador da luz, não vai. Como ele disse aqui, eu digo tantas vezes, ninguém dá o que não tem. Se você não tem amor por você, você não tem como dar amor a quem quer que seja. Você pode sentir você pode demonstrar qualquer sentimento, mas não é amor. Amor, aliás, qualquer sentimento é antes por mim. A minha máquina tem que estar em perfeito estado para que ela produza de maneira eficiente, seja lá o que for. Eu tenho que estar muito bem cuidada, bem amparada, para que eu tenha condições de fazer o meu trabalho até para ajudar outras pessoas. Lembrando que não adianta eu querer que os outros pensem, façam, sintam, ajam como eu. Isso não é ajudar, isso é interferir. A ajuda vem pelo exemplo. Pessoas se sentem tocadas e inspiradas pelo exemplo, não pelas palavras. Então, trabalhar para a luz envolve, antes de qualquer coisa, um trabalho de autocura. E isso você realiza de N formas. O autoconhecimento, para mim, é o caminho, não tem outro. Até porque se você não se autoconhecer, você não vai acessar essas dores, esses sentimentos, essa bagagem inútil, aquele saco de pedras que você carrega sem a menor necessidade. É só o autoconhecimento que vai te levar a isso. Você pode ler 1 trilhão de livros espetaculares, best-sellers, livros dos mais renomados profissionais das áreas de autoconhecimento. Você usa? Você usa? Usa o que você leu? Não usa, né? Então é inútil. Tem gente que fala assim, você fala não sei o que é inútil. É inútil mesmo. É inútil. Do que adianta eu me entupir de informações e não colocar nada disso em prática? Só para dizer que eu sei? Só para na hora de conversar eu ter algo, né? Falar. Não. Só falar, nossa, fulano entende, né? Entende mais ou menos. Ele decorou. Mas entender só se entende quando pratica. Aí você entende. Não adianta. Não é fora. É dentro. O processo é dentro. É dentro que a gente conserta. É dentro que a gente cura. É dentro que a gente resolve. Não espere que venha nada de fora para resolver seus problemas. Quando você fica muito
preso ao que está fora, você só enxerga tragédia. Aí você culpa pessoas que falam positivamente, pessoas que tentam trazer uma visão mais positiva. Você quer que essas pessoas positivas vibrem tão baixo quanto você. Elas não têm essa obrigação. E se elas são verdadeiramente positivas, elas não vão vibrar na tua frequência baixa, porque a tua frequência baixa é tua, não é delas. Deveria ser o contrário. Pessoas que vibram verdadeiramente alto, e não quer dizer que elas não passem perrengues, porque ser um trabalhador da luz é também oscilar, mas deveria ser o contrário, as pessoas se inspirarem positivamente. Muitas se inspiram, mas sempre tem aquela meia dúzia que fica ali, né? Na torcidinha dos trevosos, querendo puxar as pessoas para baixo, porque ele se acha incapaz de subir. Pode subir, basta querer. Agora não é olhando para fora que você vai conseguir isso. Porque o que está fora nos ataca permanentemente e está aí justamente para baixar as nossas vibrações. Trabalhador da luz envolve enfrentar suas próprias dores, se curar, parar de culpar os outros, parar de se culpar. E eu diria principalmente isso, de se culpar. A gente se culpa por qualquer besteira. Se fez, se não fez. Se fez desse jeito ou se fez daquele. A gente se culpa demais. É claro que tudo isso foi muito bem projetado, né? Religiões fizeram um papel espetacular nesse sentido, de trabalhar a culpa. Não existe culpa, existe aprendizado. Ponto. Errei lá atrás, o que eu posso fazer para melhorar? O que eu posso fazer para corrigir? Como eu posso fazer diferente? Olha a simplicidade disso, meu povo. E outra coisa, a intenção. Muitas vezes eu erro, mas fazendo algo com uma boa intenção. Intenção é tudo. E não dá para mentir para o universo, nem para a vida. Energia se capta. Trabalhar, essa coisa aqui da culpa, complementando. Culpa não limpa, não restaura, não cura, não resolve. Ela só continua colocando pedras numa mochila que já deveria ter sido solta. Eu achei fantástica essa frase. A gente carrega mochilas abarrotadas de culpa. Por que eu fiz? De novo, né? Por que eu fiz? Por que eu não fiz? Porque naquela época eu não fiz desse jeito. Santa Filomena, era a mente, era o entendimento que você tinha naquele momento, naquela situação. Entenda isso. A gente chegou até aqui, somos o que somos, hoje somos mais maduros, mais conscientes, mas a gente precisou passar por tudo aquilo. Senão nós não chegaríamos aqui. Nós somos o produto de todas as nossas experiências. Nós somos o resultado de todas as nossas experiências. Seria maravilhoso se com 20, 30 a gente tivesse a maturidade que tem hoje. Não é assim que funciona no mundo de terceira dimensão. E tá tudo bem, gente, tá tudo bem. Trabalhar para a luz significa constantemente praticar o perdão, o desapego, a empatia, a graça da mão estendida sem esperar recompensa. Quem dá algo e espera receber em troca é comerciante, não é trabalhador da luz. E aí, meu querido, minha querida, não adianta. Você pode ser maravilhoso ator ou atriz, mas pro universo não tem disso, não. O universo sabe direitinho, porque o universo vai na intenção, vai na energia. Aqui ele fala assim, né? O pagamento, assim como o reino, não são deste mundo. O reino, né? Como tá em letra maiúscula, eu traduzo o reino de Deus, e o reino de Deus para mim tá dentro também. O reino de Deus, o reino que Jesus veio ensinar e exemplificar, habita dentro de cada um de nós. A diferença para distinguir o que é do que não é servir à luz está na intenção. Na intenção. Você só pode saber a tua intenção e não a do outro.
Para de se preocupar com o outro. Deixa o outro quieto no canto dele. Pelo amor de Deus. Quem trabalha pela luz não compara seu brilho à luz do outro. Lembra que eu falo da comparação? Pare de se comparar com o outro. Primeiro porque geralmente a gente se compara só para se diminuir. Ah, porque o outro é mais isso, o outro é mais aquilo. Na tua régua. Só que você não sabe como é a vida do outro. Até usei o exemplo da própria espiritualidade. Ah, porque fulano é mais espiritualizado do que eu. Será que é mesmo? Será que ali não é um personagem? Gente, a gente precisa sair da coisa da comparação. Eu sou o que eu sou. Eu tô no meu nível evolutivo. Eu vivo as minhas dores, as minhas alegrias, os meus traumas, as minhas curas, as minhas decepções, as minhas realizações, e tá tudo perfeito, porque são minhas. Cada um vive as suas. Isso não me faz melhor, nem me faz pior. Se a gente começar a assimilar este pensamento, a gente vai resolver muitos problemas, inclusive, de autoestima. Por que as pessoas se depreciam tanto? Porque elas se colocam em comparação com o outro. Ah, porque fulano tem uma vida feliz, né? Selfie, com um sorrisinho no rosto, ostentando, qualquer um tira. Com um celular na mão. Tem gente que tira foto de carro que nem é dele e posta dizendo que é. Tem gente que é descarada pra tudo nesse mundo. Vocês sabem disso. Esquece o outro. Não permita que o outro influencie tanto a sua vida nesse ponto, né? Quem trabalha pela luz ainda pode errar, se cansar, se chatear, tropeçar, mas sabe que isso é parte de sua experiência humana. Faz parte. É lidar com isso. Mas é não ficar alimentando. Eu sempre falo isso. Tem gente que fala assim, ah, mas você fala que a pessoa tem que vibrar alto, eu não sei o que, eu não consigo. Gente, entenda uma coisa, eu tenho os meus minutos, eu tenho os meus 5 minutos também. Não é todo dia que a gente tá 100%, é normal, palavrinha cruzes, é natural. Só que é o que eu falo, eu não fico alimentando, eu não abasteço esse monstrinho. Não tô legal, tá bom, vou ficar aqui quietinha, vou fazer minhas coisas, dali a pouco eu falo, agora deu, canta pra subir, vamos buscar alguma coisa aí pra dar uma melhoradinha. Ho'oponopono, música, o que for, não importa, comer uma baciada de pão de queijo sempre é um bom remédio, pronto. Você deixa vir, você sente aquilo, você fala, olha, deu, valeu. Nós estamos lidando com muitos sentimentos e memórias que estão vindo à superfície, principalmente quem trabalha com Ho'oponopono, não dá para negar isso, ou realiza algum trabalho de cura energética, quântica. Não tem como. Vem, você tem que lidar, deixa ir. Agora, ninguém nunca disse que não é para sentir. Impossível você fingir, tem gente que até finge, é impossível você não sentir. Sinta, acolha e deixe ir. O verdadeiro problema é ficar remoendo erros próprios e alheios ao invés de continuar trabalhando em se melhorar. É a repetição que nos ajuda, né? Como numa academia, a repetição que trabalha os músculos. A mesma coisa é a parte espiritual, gente. Não adianta você... Vamos lá, vamos pegar o próprio Ho'oponopono aqui como exemplo. Ah, eu faço hoje o Ho'oponopono, amanhã já não faço mais. Aí tu quer milagre. Me poupe, né? Me economize. É diário. A gente não toma banho todos os dias. Pense que práticas energéticas, quânticas, vibrações, orações, são limpezas. Limpeza energética, limpeza espiritual. Você não toma banho uma vez na vida. Você não escova os dentes uma vez na vida. Você não faz uma higiene pessoal física uma vez na vida. É diário. Quantas vezes por dia você escova os dentes? Quantas vezes por dia você lava as mãos? Quantos banhos você toma por dia? Pelo menos um se toma, né? E aí quer que uma vez só um Ho'oponopono resolva todos os teus problemas? Ou
Ou a gente entende a importância da prática, da disciplina e da prática. E disciplina tem um peso, eu não faço, já tem que ter disciplina. Disciplina, gente, é compromisso. Disciplina com você, compromisso com você. Eu vou fazer o meu combo de orações, vibrações, preces, o que for. Eu preciso estar bem, eu preciso começar o meu dia em plena harmonia. Eu me dedico ao meu dia. Eu faço a minha meditação, minha oração, o meu reiki, o que for. Cada um faz o que quer. Mas tem que fazer. Tem que não é a palavra certa. É necessário fazer. É útil fazer. E é absolutamente eficiente fazer isso. Faça. Cuide de você. Amor e perdão incondicionais pelos outros e por si mesmos são a senha e a assinatura de uma mente crística. Use-as. Amor, perdão, compaixão, alegria, o olhar ao outro, isso é crístico. Trabalhar para a luz não é fingir alegria quando se está triste para manter as aparências. Os gratiluz da vida, né? Gratiluz, gratiluz, gratiluz. Fala gratidão como se fosse... Porque tá na moda. Não adianta você fingir que está tudo bem e por dentro você está podre. Destruído só para fazer de conta que está tudo bem. Isso só piora o problema. Seja honesto com você. Não tá legal? Não tô legal. Beleza? Vive aquele momento. E busque formas de sair. É o que eu falo. O problema é o alimentar isso. E entenda que cada um é cada um. Ninguém pensa como a gente. E ninguém tem obrigação de concordar com o que você acha ou pensa. Essa parte é um desafio. Ninguém tá aqui para ser perfeito. E ninguém é perfeito, graças a Deus. Imagina se existisse uma pessoa perfeita nesse mundo. Nós estamos no caminho. Todos nós estamos no caminho, cada um em um ponto dele. Meditar. Eu já falei aqui da coisa de meditar, da dificuldade que eu tenho, mas é inegável o benefício dessa prática. E meditar é aquilo, quietinho, inspira, respira, se concentra na tua respiração. Consegue imaginar, imagina, não consegue imaginar, não imagina, fica quietinho, mas em estado de presença. Por que eu falo da respiração? Porque você vai meditar, você se concentra na tua respiração, o ar que entra, o ar que sai, você está concentrado neste movimento, você está presente, tua cabeça não está voando por aí. Pensamentos vêm. Meditar é não pensar. Não existe não pensar, minha gente. Se alguém consegue meditar e chegar nesse ponto, óbvio que já está num estado, né, muito avançado dentro da prática meditativa. Para quem está começando, principalmente, então não se culpe ou se ache menos ou mais o comparativo de novo. Porque eu não consigo meditar, porque eu tenho dificuldade. Quanto mais a gente reforça essas características, né, pior fica. Não, hoje eu vou meditar, hoje eu vou tirar ali 5 minutinhos e vou olhar ali, como eu já dei até um exemplo, né? Eu vou olhar para o interruptor que tá aqui na minha parede. Vou ficar 5 minutos inspirando, né, e só olhando para ele. Uma forma de meditar interessante, vamos supor, você pega um objeto. Aqui, eu vou usar aqui essa florzinha. Boto ela aqui na minha frente. Eu vou inspirando, expirando e olhando todos os detalhes dela. Os mínimos detalhes. Estado de presença, eu estou aqui, eu estou em conexão com a flor. Eu estou olhando os detalhes dela. Isso tranquiliza a nossa atividade mental e os benefícios para o corpo, para a alma, para a mente são gigantescos. Teve um trecho aqui,
A meditação proporciona muito mais energia vital do que a obtida pelas noites de descanso. Mas o mais importante é que ele ajuda a remover muitos véus e camadas de ilusão que todo ser humano assume. Após algum tempo da prática, esses movimentos de apaziguar nossos movimentos corporais para observar voluntariamente a nossa mente transformam-se em profundo alívio mental, passando a nos proporcionar um domínio muito maior sobre os demais aspectos das nossas vidas. Paz. O mundo lá fora não te afeta. Você consegue olhar para o mundo com um outro olhar. Pode estar tudo desmoronando aqui, ó. Você está em pleno estado de paz. E não é porque você está alienado. É porque você tem o controle de si. É porque você tem consciência de si. É porque você sabe que é parte de um processo que é muito maior. É porque você toma consciência de que você está onde deve estar, de que ninguém vai passar pelo que não tem que passar, de que tudo está transcorrendo como deve transcorrer, de que não tem nada errado. Essa prática te coloca, inclusive, numa condição de maior conexão com o espiritual. É óbvio, você está mais tranquilo, você está mais sereno, você está numa condição de captar percepções que antes, com aquela mente agitada, você não captava. Insights, sonhos, né? Intuições, ideias. A tua mente ganha, inclusive, em clareza mental. As ideias fluem melhor. Sem dúvidas, é uma prática espetacular. Um trabalhador da luz, isso aqui eu achei assim, a cereja do bolo. Um trabalhador da luz não é contratado por algum tempo, egrégora ou instituição. Um trabalhador da luz o é porque ele compreendeu que ninguém pode fazer sua parte no plano e que deste plano ninguém escapa, apenas se atrasa. E é ele mesmo quem perde ao procrastinar. Não tem escolhido. Ai, escolhido. Que escolhido? Escolhido pode cair na coisa da injustiça. A vida tem suas leis, nós nos escolhemos. Eu levantei o dedinho, não sei onde é que eu tava com a cabeça, mas levantei o dedinho. Vamos lá brincar na bolinha azul. Tô brincando, gente. Estar aqui realmente, pra muita gente não, mas eu tô falando por mim. Pra mim é um privilégio. E viver tudo o que eu estou vivendo não é pra qualquer um. É desafiador, Tem horas que os pacová da gente fica cheio, vixe, a ponto de explodir. Mas sempre há uma forma de você lidar com isso de forma consciente e transmutar. Meu Deus, a gente tem tantas ferramentas espetaculares. Nunca, em tempo algum, nós recebemos tanta informação, nós tivemos tanto suporte espiritual, tantas técnicas nos foram disponibilizadas gratuitamente, tantas pessoas verdadeiramente alinhadas, né, com o bem, trabalhadores da luz que estão aí falando abertamente, compartilhando o seu conhecimento, as suas experiências, servindo inclusive de suporte para que a gente possa atravessar o nosso próprio caminho da melhor forma possível. É o que se fala do exemplo. Compartilhar o exemplo é algo que não tem preço, mas tem valor, muito mais do que as palavras, até porque tem muita gente que fala, mas não faz o que diz, né? Tem muita gente que diz, mas não faz o que diz. A famosa hipocrisia. Faça o que eu digo, mas não faço o que eu faço. É o que, lamentavelmente, mais se tem por aí. Então, o compartilhar do exemplo, antes de tudo, é muito inspirador. Porque quando a gente lida com alguém que aprendeu a lidar com as suas dores, que aprendeu a superar, né, aquilo que a bloqueava, a machucava, a mantinha prisioneira de si mesma, a gente olha e fala, puxa vida, ele conseguiu, eu também consigo. Por quê? Porque somos todos seres humanos, estamos em condições muito similares,
Não tem ninguém melhor do que ninguém. Existem pessoas que aprenderam, existem pessoas que estão aprendendo, existem pessoas que ainda vão aprender. E esse compartilhar é muito importante. Em 8 bilhões de habitantes não existe ninguém igual a ninguém. Aliás, no universo, nos multiversos, no omniverso, não existe nenhuma criatura igual a outra. Então não tem essa de, sabe, porque eu faço, não, eu não fui contratada por ninguém não, só por Deus é meu patrão. A fonte maior é meu patrão. Um trabalhador da luz não é diferente em dores, amores e sentimentos. Quem cria divisão, status e hierarquias e quem cataloga os outros por suas falhas e guarda mágoas, não está servindo a luz. Está desistindo de sua própria luz. Algumas vezes eu falo assim, não desistam de vocês. Que bom que vocês não desistiram de vocês. Porque a única coisa que a gente efetivamente pode fazer é por nós. O meu compromisso, a minha obrigação é comigo, não é com ninguém de fora. Eu posso ser útil ao de fora, mas a minha obrigação é comigo. A luz ilumina e brilha sem distinguir quem está debaixo de sua radiação. A energia divina da fonte universal não procura atender a alguns e ignorar a outros. É o que eu acabei de falar do escolhido, a preferência. Como a gente vê, inclusive, em algumas religiões, né? Porque todo mundo vai se lascar no quinto dos infernos e só certas religiões serão salvas. Que Deus é esse? Que espiritualidade é essa? Isso é coisa dos homens. Esses dias eu estava até comentando sobre um livro que eu li do Robson Pinheiro, Aruanda. Já falei desse livro, fantástico, maravilhoso. E que ele fala justamente, né, de laboratórios nos reinos abissais e de resgate de alguns espíritos, já numa condição bastante delicada. Ele fala muito de ovoides, ele explica coisas tremendamente interessantes que a gente nem imagina que existe no plano espiritual, e fala inclusive de obsessões que aqui na Terra ninguém imagina que ocorrem. É uma coisa assim, é um esclarecimento espiritual gigantesco que os livros do Robson traz. E nesse livro, o que me chamou a atenção e que me encantou, foi justamente ele mostrando um dado momento em que um espírito precisava ser resgatado de um laboratório. Inclusive isso se passava no Brasil. E uma egrégora, né, uma equipe espiritual de caboclos, pretos velhos e exus se reuniram para fazer esse resgate. Obviamente os guardiões adentraram esse laboratório, resgataram esse espírito que estava num estado absolutamente deplorável. O que foi feito? Esse espírito foi encaminhado primeiro num trabalho de apometria, mas numa casa, numa tenda de umbanda, e ali foi feito todo um trabalho absolutamente pesado para tirar o máximo que pudesse de miasmas, de energias negativas, de densidade, e depois aquele espírito foi encaminhado para uma casa espírita para participar de uma reunião mediúnica. Ou seja, no plano espiritual, todo mundo juntinho, porque não tem separação. Isso é coisa aqui da Terra. Essas equipes espirituais são galácticos, guias, orixás, mentores, todos eles trabalham juntos. É isso que a humanidade ainda não entendeu. Não, porque eu sou católico, eu sou judeu, eu sou isso, eu sou espírita, eu sou da Umbanda, né? Eu amo Umbanda, adoro espiritismo, vocês sabem disso aqui, qual é a minha flor, mas não tem como não falar disso. Essas divisões são da Terra. Eles trabalham no plano espiritual em conjunto. Já falei aqui, né, de uma experiência que a Lê me contou também, a Lê Flores, que a preta velha dela trabalhava no centro de Umbanda aplicando reiki. Como assim? Reiki! Porque tudo que é para a luz é trabalhado pela luz. Não tem essa de divisão. Esse pode, esse não pode, não, porque esse aqui, não sei. A luz não escolhe. A gente escolhe a luz. A luz não escolhe ninguém. A luz é para todos, nem todos para a luz. Eu sempre disse isso. E isso vai ficando cada dia mais e mais claro. A luz doa de si mesma aos outros, porque é dessa forma que ela se expande. Quanto mais a luz se doa, mais ela se expande. É óbvio, porque ela vai iluminando cada vez mais. E cada um daquele que é iluminado,
Cada um que acende a sua luz vai iluminando, 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 iluminando. Acenda a sua luz, o Vital já falou tanto disso, acenda a sua luz, mantenha a sua luz acesa. Isso é uma escolha pessoal, ninguém pode escolher por você. Só podemos dar aos demais aquilo que temos, então tenhamos amor, paciência e compaixão primeiro conosco, para que essa doação seja honesta para os demais. Se alguém veio e atuou como uma luz para iluminar seu caminho, saiba que a luz utiliza canais para irradiar, assim como uma chama utiliza uma vela para ser transportada. Nós somos usinas de luz. Nós temos essa capacidade de nos iluminarmos e, obviamente, iluminar o nosso entorno. Aquele outro, nos vendo, aquilo que eu falei, ele pode olhar e dizer, puxa, se ele pode, eu também posso. E se iluminar também. E ele vai servir de inspiração para outro que vai se iluminar também, que vai olhar para esse e vai se iluminar também. É um ciclo que vai expandindo cada vez mais. Mas não se engane, ninguém se ilumina, ninguém se torna trabalhador da luz sem, antes de tudo, fazer um movimento de interiorização, de limpeza interna, de reforma interna, de cura, de autocura. Não fique buscando nada fora, vai ser perda de tempo, eu diria. É dentro, eu acho que tudo que tinha para ser dito, inclusive, já foi. Todo trabalhador da luz, enquanto encarnado, tem sangue vermelho e coração palpitante pedindo amor, assim como todo e qualquer ser humano. Ou seja, trabalhador da luz não está em condição de ser melhor ou especial, ele apenas é, e ele sabe disso. Um verdadeiro trabalhador da luz não tem a menor vaidade. O ego dele é tremendamente bem trabalhado. A essência dele pulsa. Ele não busca reconhecimento, holofotes ou aplausos. A única coisa que ele quer realmente é o bem. É ver a luz atuando firmemente. É ser útil. É aquele sentimento, eu sou útil, eu quero ser útil. E ele é. E ser útil, gente, não é fazer grandes feitos. Você pode ser útil cuidando de um bichinho. Você pode ser útil cuidando do seu jardim, cuidando de plantinhas que estão precisando. Você pode ser útil mentalizando pessoas que estão precisando, enviando o teu amor para elas. Você pode ser útil aplicando o reiki à distância. Você pode ser útil se colocando à disposição de ouvir pessoas que estão com tanta necessidade de falar. Você pode ser útil falando, usando o teu dom da fala para espalhar amor, esperança e luz. Você pode ser útil trabalhando, né, fisicamente na construção de algo que seja útil. Você pode ser útil trabalhando num projeto seu, em algo que você quer realizar, que vai beneficiar outras pessoas. Você pode ser útil fazendo um trabalho voluntário. Eu falei quantas coisas aqui? Algumas, né? Não contei. Fora outras, ser útil não é quantidade. Não importa quantas pessoas você vai atingir, ser útil é intenção amorosa, de doar-se, estando muito bem. É como se eu tivesse tanto amor em mim e por mim que eu preciso, né, doar esse amor para outras pessoas. Doe as suas melhores atitudes. Por isso que eu falo, seja você mesmo e faça o seu melhor. Isso é um trabalhador da luz. Eu deixo esse texto espetacular, falando sobre trabalhadores da luz. E eu espero sinceramente que ele sirva de reflexão para todos nós. Tá bom, minha gente? Um grande beijo para vocês. Fiquem com Deus. Amanhã a titia volta com mais um conteúdo. Um grande beijo, gente. Ótimo dia para todos. Até mais.